Hoje eu converso com o professor Fábio, um bate-papo aqui super especial. Ele que é candidato a deputado federal aqui em Brasília. Professor, sua história é muito linda na cidade do Guará. Guará é um bairro aqui do Distrito Federal muito movimentado, que tem uma veia própria, mas a sua vida começou no Piauí. Do Piauí para o Guará, como que é a sua história? Bom, primeiro é uma história muito linda, porque eu gosto muito, nasci no Piauí, mas vim para Brasília com 6 anos de idade e fui morar nessa cidade acolhedora que é o Guará. E ali comecei a estudar em escolas públicas, comecei a trabalhar também desde novo, já virei empresário ali aos 15 anos, estando em banca de jornal, fui para a Universidade de Brasília, fiz biologia, que é minha paixão é ser professor, e fiz gestão pública. Então é uma história longa de vida, são 26 anos dedicado à educação e à gestão pública no DF. Então aquele menino que saiu do interior do Piauí, veio para cá, para Brasília, em cima de um caminhão, pau de arara, hoje candidato a deputado federal. É um orgulho danado para mim. Quando você era criança, piauiense, início da vida, tudo começando, você imaginava um dia você ser gestor, você trabalhar na Secretaria de Educação, chegar aonde você chegou, porque a sua história inspira milhares de pessoas. De forma alguma, eu nunca imaginei, mas eu sempre me apeguei a isso. Meu pai e minha mãe sempre falaram, a gente não tem nada para deixar para vocês, filhos, eu sou filho, eu tenho 8 irmãos, sou caçula de 8 irmãos, e sempre falaram para a gente, estude que a educação é que vai levar vocês aonde vocês quiserem, aonde vocês sonharem. E realmente, a educação mudou a minha vida, foi por meio da educação que eu estou aqui hoje. Se eu posso falar que fui diretor de escola, subsecretário de educação, secretário executivo, presidente da SEASA, e hoje candidato a deputado federal, foi a educação que me proporcionou isso. Educação que proporcionou a vida que eu levo hoje. Então, eu acredito sim que por meio da educação eu possa também mudar muitas vidas e essas vidas transformarem a nossa cidade que a gente vive. Professor, e você é aquele menino que estudou a vida toda em escola particular, teve de tudo, foi fácil? Nunca estudei em escola particular, sempre em escolas públicas, aqui do Distrito Federal, do Guará. Depois saí direto da escola pública e estudando à noite, porque fiz meu ensino médio à noite, porque trabalhava durante o dia, direto para a Universidade de Brasília, uma das melhores universidades do país. Fiz biologia, depois passei em concurso da Secretaria de Educação, então sempre militando no serviço público. Então não foi fácil, foi uma luta diária de estudar de madrugada, trabalhar o dia todo, acordar cedo, mas o tempo passa e depois que passa a gente só tem a contar história. E só quem vive isso tem histórias bonitas para contar. Então ninguém começa uma história assim, porque eu era assim, não. História de desafio mesmo, de dificuldades, e a superação faz hoje a gente ser feliz, faz hoje a gente ser alegre e torcer pela vida, né? Todo momento eu acho a vida muito bonita, muito linda, pelas adversidades que nós já passamos e atravessamos com todas as dificuldades e chegamos onde que a gente está aqui hoje. Professor Fábio, você, por onde eu passo, as pessoas falam muito que você é um exemplo de pessoa que veio de baixo, que estudou em escola pública, fez Universidade de Brasília. Hoje é um exemplo aí para a educação, mas o que é para você colocar o seu nome, a sua história, a sua família, o seu legado, o seu sonho para a política? Primeiro é acreditar mesmo que por meio da política a gente consegue fazer as transformações que a gente almeja. A política é o caminho mais fácil para a gente transformar a nossa vida, para a gente transformar a nossa vida, que eu falo da sociedade como toda, a cidade que você mora. Então, a gente falar que a política eu não me envolvo, a gente está deixando que os outros decidam por nós. Que a política só tem gente que não presta. Se só tem gente que não presta, vamos colocar boas pessoas lá. Porque todo mundo que foi eleito pelo voto voto democrático, algo mais democrático que a gente tem no nosso país. Então, se nós queremos a mudança, a hora chegou. A hora da mudança é essa. E colocar o nome, Elton, à disposição da sociedade para ser avaliado e ser julgado, porque o voto é um julgamento de valores das pessoas, um julgamento do que você faz, um julgamento se você vai fazer algo errado ou não, é muito forte e muito pesado. Mas pelo fato de eu acreditar, sim, que por meio da política vou conseguir fazer muitas coisas, porque eu sei que hoje eu estou preparado para isso, me anima, me incentiva cada vez mais, me dá energia a acordar e todo dia ir para a rua e por acreditar que por meio da política a gente pode mudar o Distrito Federal, pode mudar o país e a gente pode mudar cada pessoa que mora nesse país lindo. Fábio, eu tenho muita gente que sempre me pergunta, por que votar, por que ter um deputado federal? Qual que é a importância do deputado federal? Um deputado federal em Brasília, uma cidade que tem 32 regiões administrativas, quase 3 milhões de habitantes, se somar o entorno, 4 milhões. Para você, gestor, um homem experiente, jovem,
Que importância tem o nosso deputado federal? Primeiro, o deputado federal é ele que faz as leis, elabora as leis para a nação toda, para o país como um todo. Então, se tem leis boas e ruins, é o Congresso Nacional que aprova essas leis. E essas leis agem diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Tanto coisas simples, por exemplo, o valor do salário mínimo. É decidido via Congresso, é decidido via Câmara Federal, Senado Federal, uma coisa que atinge a todos nós. Se aumento de impostos, diminuição de impostos, no nosso dia a dia a gente respira política e respira legislação. Então, ter um deputado na Câmara Federal que a gente dialogue, converse, pode amenizar todo o impacto de uma legislação no nosso dia, na nossa vida. A política, ela está diretamente ligada da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e eu falo até na hora que a gente está dormindo também, porque se você tem pesadelo, que não está pagando as contas em dias, e isso vem da política. Então, você ter um parlamentar na Câmara Federal, aqui para o DF, é a busca de recursos, o Fundo Constitucional, quem decide é a Câmara Federal, que vai para a educação, para a saúde e para a segurança, e o Distrito Federal, por ter Brasília, que é a capital do país, mais importante ainda, o nosso Congresso fica aqui. Então, sermos bem representados no Congresso é de suma importância. Professor Fábio, acima de tudo, você passou por vários cargos públicos, lugares na gestão pública, e muita gente olha, observa e pensa, será que ele tem bons projetos? Será que o Fábio está preparado? Conta pra gente o tanto de projeto que você já ouviu e que você construiu com as suas caminhadas aí. Eu até falo que mais importante do que a gente fazer promessas é conhecer o passado de cada candidato, porque o que ele fez ou deixou de fazer nunca vai ser apagado, né? O futuro, o papel aceita tudo, promessa aceita-se tudo. Então, tem uma história de 26 anos no serviço público, de militância na gestão pública. Hoje, o DF, a gente tem mais de 67 creches, foi graças à minha gestão. Quando eu assumi na Secretaria de Educação, tinha apenas uma creche pública, e eu me orgulho disso hoje, da gente ter investido na primeira infância, de descentralização de recursos financeiros direto para as escolas públicas, também foi na minha gestão, na minha participação. Lei de gestão democrática, ou seja, a escolha das equipes gestoras. Na SEAS, eu fiz um choque de gestão com valorização dos profissionais, servidores públicos que ali estavam, com o resgate da autoestima desses profissionais, que eu tento sempre investir, por onde que eu passo, em algo que é mais importante em qualquer lugar, que são as pessoas. Então, existe uma série de coisas. Coordenei a campanha de vacinação da educação aqui no Distrito Federal. Bem no meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia, então decidimos ali que todo mundo tinha que ser vacinado, evitamos que terceirizados fossem demitidos, permanecendo o pagamento integral desses terceirizados durante a pandemia, o fechamento das escolas, que nenhum contrato fosse suspenso, e isso evitou muita gente desempregada. Daí a importância da gente ter um gestor público, de fato, no Congresso Nacional, que entende os anseios da nossa população, que já passou por isso tudo. Nesses 26 anos, tem minha história, basta dar um Google lá, para você conhecer a nossa história, que vai encontrar muita coisa boa. E eu tenho certeza que hoje eu estou pronto, sim, para ir para a Câmara Federal e representar bem o Distrito Federal. Professor, você tem uma história muito forte, você veio com um legado, aprendeu muito, porque quem passa pela gestão pública, vem de baixo, escola pública, coordenação, direção regional, aprende muito, é uma escola de vida. Mas eu sei que na política tem algo que te motiva lá dentro. Você é filho de Antônia, né? Sim. Sua mãe é sua maior inspiração. Isso te move todos os dias nessa batalha. Para a gente fechar, é isso? É isso, minha mãe que está lá no céu nos olhando, nos protegendo, eu sou filho caçula de uma mãe coruja, então ela que me motiva, porque ela que me ensinou todos os valores que eu tenho, ela é meu pai e meus irmãos como filho caçula, então eu fico muito emocionado de poder carregar a bandeira dela, a bandeira que acredita nas pessoas, que valoriza o ser humano, que defende sim a educação. Ela sempre falou isso para a gente, se nós quiséssemos ser alguém no futuro, a gente precisava estudar, que por meio da educação nós seríamos alguém, né? E realmente é isso. Se hoje eu sou, graças aos ensinamentos de minha mãe, do meu pai, mas minha mãe falecida que está aí, filho de Antônia, com muito orgulho, professor Fábio, filho de Antônia, com muito orgulho, e pode ter certeza, vou continuar honrando o nome dela enquanto eu estiver aqui nesse plano, para ela ter orgulho de mim no plano que ela está hoje. É isso, gente. Parabéns. Obrigado. Esse é o professor Fábio, filho de Antônia, piauiense, de Brasília para o mundo. Fica aí esse bate-papo para vocês.